Olá, tudo bem? Hoje teremos mais um programa Prova Final, uma parceria firmada entre a TV Justiça e a Rede de Ensino LFG. O meu nome é Emerson Malheiro, eu leciono Direito Internacional e Direitos Humanos. Como você já sabe, o programa Prova Final é dividido em 3 blocos. No primeiro bloco, teremos o tema do dia: extradição, deportação e expulsão no direito brasileiro. Inicialmente, apresentarei para vocês o conceito de nacionalidade, por ser inerente ao tema. E, na sequência, apresentarei a extradição, deportação e expulsão, diferenciando cada um dos institutos. No segundo bloco, apresento para vocês o Pergunte ao Professor, em que alunos de todo o Brasil elaborarão questões acerca do tema. E, por fim, no terceiro bloco, o X da questão. Perguntas extraídas dos principais concursos públicos serão examinadas com a pertinência e profundidade necessárias para a sua cognição. Vamos agora ao primeiro bloco com o tema do dia. O tema do dia, extradição, deportação e expulsão, deve ser examinado com bastante atenção e profundidade. Como vocês sabem, geralmente o leigo confunde os 3 institutos. Acredita que deportação, expulsão e extradição configuram-se como a mesma coisa. Mas, na verdade, isso não é real, porque existem importantes diferenças entre os institutos. Exemplificadamente, posso dizer para vocês que, se vocês coletarem um artigo da internet que não tem uma boa referência, não raro o articulista começa afirmando que uma determinada pessoa foi extraditada do Estado. Na sequência, no mesmo artigo, poderá esse articulista afirmar que a mesma pessoa foi deportada. E, por fim, poderá afirmar que ela foi expulsa, imaginando cuidarem-se de sinônimos. Porém, afirmei para vocês que isso não é verdadeiro. E para demonstrar o que acabei de dizer, é essencial a apresentação de cada um dos institutos. Mas antes, se mostra necessário apresentar para vocês o conceito de nacionalidade. O que é nacionalidade? É o intrínseco vínculo político-jurídico que conecta uma pessoa ao território do Estado, capacitando-a a exigir a sua proteção e a cumprir os deveres inerentes ao nacional. Sabendo quem é o nacional, temos a convicção que o elemento humano de um Estado é o povo, ou seja, pessoas que estão ligadas ao território pelo vínculo da nacionalidade. Desse modo, é bastante claro afirmar que os estrangeiros não fazem parte do povo de um Estado. Poderão integrar uma população. Nessa hipótese, temos pessoas que estão localizadas em um determinado território. Assim, por exemplo, um argentino que esteja em território nacional, domiciliado, faz parte da população brasileira, mas não do povo. Desse modo, meus amigos, posso afirmar claramente que os institutos envolvendo a extradição, a deportação e a expulsão, como regra, aplicam-se aos estrangeiros, não aos nacionais. Precisamos aprender cada um dos institutos. Vamos então, meus amigos, começar com a extradição. É a entrega de estrangeiro ao seu território de origem,
por ele ser acusado da prática de um determinado crime, ou ainda ter sido condenado pela prática delitiva. E existe um pedido de outro Estado. É, portanto, a extradição a entrega de refugiado, criminoso ou acusado, a pedido de outro Estado, para naquele território ser julgado ou lá cumprir pena. Observem que, de forma muito clara, existe um pedido de outro Estado para que essa extradição se perfaça. A extradição, meus amigos, é vedada ao brasileiro nato, na forma do artigo 5º, inciso 51 da Constituição Federal. No entanto, é importante destacar que ela é excepcionalmente permitida ao brasileiro naturalizado, se houve a prática de delito antes da naturalização ou ainda em comprovado envolvimento em tráfico de drogas. E a regra, por óbvio, é que o estrangeiro seja extraditado. Uma questão bastante importante que deve ser examinada é que no Brasil não se permite o banimento. Não é possível se falar em extradição ou mesmo expulsão de brasileiro nato. A vedação é expressa e não há espaço para exceções. É importante também destacar para vocês um instituto da deportação. A deportação é completamente diferente da extradição. Isso porque lá não existe prática delitiva. O estrangeiro não cometeu nenhum crime, seja em território nacional ou alienígena. Cuida-se da entrega de forma categórica do estrangeiro ao território de origem ou outro que o receba, em face de se encontrar irregular em território nacional. Isso significa dizer, meus amigos, que o estrangeiro pode ter ingressado irregularmente em território nacional, de maneira irregular. Por exemplo, veio escondido no porão de um navio. Ou ainda, pode ser que o estrangeiro tenha ingressado ao território regularmente, mas tenha se tornado irregular. Como, por exemplo, o caso de um turista que permaneceu por mais tempo do que aquele permitido pela legislação interna. Ingressou regularmente, mas se tornou irregular em território nacional. Também existe uma outra hipótese daquele estrangeiro que ingressa com visto para o trabalho. Vamos imaginar que ele seja demitido. Nessa hipótese, deverá o estrangeiro retornar ao estado de origem ou outro que o receba, sob pena de deportação, porque ele se encontrava em condição regular e se tornou irregular em território nacional. Esses institutos se mostram completamente diferentes da expulsão. Agora, na expulsão, teremos a entrega de estrangeiro ao território de origem ou outro que o receba, em face da prática de conduta tentatória aos interesses nacionais. Mas aí, então, surge a clássica pergunta: o que é uma conduta tentatória aos interesses nacionais? Essa conduta pode se configurar como a prática de um delito dentro do território do Estado. Isso significa dizer que o estrangeiro cometeu um crime e, em face dessa prática, deverá ser expulso. Também veremos, meus amigos, de forma bastante clara
inequívoca e de maneira a não deixar margem a dúvidas que não é só a prática de crime que pode trazer a expulsão do estrangeiro. Também se fala em uma conduta fronteiriça à marginalidade. Eu trago um exemplo bastante simples para que vocês possam entender. Imaginem aquela hipótese de um estrangeiro praticando o jogo do bicho dentro do Congresso Nacional. Todos nós sabemos que jogo do bicho não é crime, mas é contravenção penal. Portanto, conduta atentatória aos interesses nacionais, fronteiriça à marginalidade. Diz-se ser uma causa para a expulsão. No entanto, preciso destacar para vocês que a expulsão não será possível ao estrangeiro se ele for casado com brasileira há mais de 5 anos ou possuir filho sob sua guarda ou dependência. Ressalto que utilizei a expressão no gênero masculino, mas entenda também ser possível no gênero feminino. Assim, se uma estrangeira for casada com um brasileiro há mais de 5 anos ou ter filhos sob sua guarda ou dependência, filho ou filha brasileiros, claro que nessa hipótese não poderá se falar na expulsão. Mas mencionando essa hipótese, não raro surge uma dúvida. Ela diz respeito ao casamento. Eu lhes disse que é essencial que esse estrangeiro, repito, vou empregar no gênero masculino, mas compreenda também ser possível empregando o gênero feminino, esteja não casado, mas em união estável com o brasileiro. Então, retomo, o estrangeiro está não casado, mas em união estável com uma brasileira há mais de 5 anos. Será que estamos diante de uma hipótese que impede a expulsão? Vou dizer para vocês que não. Existe um entendimento no sentido de que a norma jurídica brasileira é clara no sentido de exigir o casamento, não mencionando a união estável, e não sendo possível, em face dos interesses nacionais, estender uma opção à outra. Mas a outra questão relevante diz respeito ao filho brasileiro sob guarda ou dependência do estrangeiro. Se cuidar de filho adotivo, será que o tratamento deve ser idêntico? Adianto para vocês que sim. Afinal, não existem diferenças entre filhos biológicos e adotivos. Desse modo, se o estrangeiro possui filho brasileiro sob sua guarda ou dependência e ele é um filho adotivo, não existe o menor problema. Afinal, em face da inexistência de qualquer diferença, o tratamento entre ambos deve ser idêntico. Mas vamos imaginar, hipoteticamente, que esse estrangeiro, ao saber que vai ser expulso, adota uma criança. Seria essa uma causa impeditiva da expulsão? Não, em nenhuma hipótese. A razão é bastante simples. O estrangeiro utilizou-se de má-fé, com o intuito de fraudar a lei. Desse modo, não estamos diante de uma hipótese que possa impedir a sua expulsão. Por outro lado, devemos considerar um item muito interessante. E se a adoção foi antecedente à expulsão? Então, muito antes
que se falasse em expulsão, o estrangeiro estava em processo de adoção da criança. É importante destacar que esse processo não findou, a adoção ainda não se perfez, mas o processo se encontra em curso. Será que estamos diante de hipótese obstativa da expulsão? Menciono para vocês que não. Um estrangeiro deverá ser efetivamente expulso. Isso ocorre por uma razão bastante simples. Se existe a hipótese de expulsão do estrangeiro, temos aí uma causa impeditiva para a adoção. Ou seja, de qualquer forma, ela não vai se perfazer. Desse modo, o estrangeiro deve ser efetivamente expulso do território nacional. Porém, o mesmo não acontece quando estamos diante de uma gravidez. Vamos imaginar que o estrangeiro esteja em união estável ou casado com brasileira e ela esteja grávida de um filho que estará sob guarda ou dependência desse estrangeiro. Nesse caso, temos uma hipótese que impede a expulsão. Se a mulher se encontra grávida e a criança nascer com vida, certamente não poderá ser o estrangeiro expulso. Isso, é claro, mencionando a hipótese da guarda ou dependência. E a razão é bastante simples, meus amigos. Já existe aí uma expectativa de direito, que não estava presente no caso da adoção, já que lá a decisão do magistrado altera uma situação jurídica que, portanto, antes dessa decisão, inexistia. No caso da gravidez da mulher, é completamente diferente. É claro que dentro dessa hipótese, meus amigos, também posso incluir o caso em que a própria estrangeira esteja grávida. A criança, se futuramente se encontrar sob sua guarda ou dependência, nascendo ela com vida, jamais poderá ser a estrangeira expulsa. Observem que as diferenças entre a extradição, a expulsão e a deportação são consideráveis. Quando falamos em extradição, a iniciativa é alienígena, advém de outro estado, que faz o pedido para a entrega de refugiado, criminoso ou acusado, para que naquele território ele seja julgado ou lá cumpra a pena. Na deportação e na expulsão, a iniciativa é do próprio Estado. Na deportação, o estrangeiro se encontra irregular em território nacional e, em virtude dessa situação, é que ele deve sair. É importante afirmar que tanto na extradição quanto na deportação, poderá o estrangeiro retornar ao território nacional. Na extradição, se eventualmente foi julgado e absolvido, ou julgado e condenado tendo cumprido pena, e na deportação, quando regularizar a sua situação. Por outro lado, é importantíssimo deixar muito claro que, no caso de expulsão, o estrangeiro jamais poderá retornar ao território nacional. É claro que existe uma exceção, mas eu nem considero como tal, porque se cuida de ação rescisória. Não menciono como uma exceção porque todos nós sabemos
que uma ação rescisória é desconstitutiva de uma situação jurídica consignada anteriormente. Então, posso lhes dizer seguramente que a expulsão de um estrangeiro não permite que ele retorne ao território nacional. Desse modo, deverá o estrangeiro permanecer no local em que se encontra, seja esse o seu país de origem ou qualquer outro, não podendo mais voltar ao território que o deportou. Vocês verificaram que não dá para confundir extradição, deportação e expulsão. Isso geralmente ocorre coloquialmente, mas não com você. Tenho a convicção de que o entendimento sobre o assunto foi excelente. Mas é claro, dúvidas podem surgir. E é por isso que no segundo bloco teremos o Pergunte ao Professor, em que alunos de todo o Brasil elaborarão questões sobre o assunto. Aguardo você no próximo bloco. Agora, no segundo bloco, teremos o Pergunte ao Professor, em que alunos de todo o Brasil elaborarão questões sobre o assunto. E você também pode mandar as suas questões para provafinal@exapar.com. Será uma enorme satisfação respondê-las. Vamos agora à nossa primeira pergunta. O Estado é obrigado a admitir um estrangeiro no seu território? O Estado não se vê obrigado, como regra, a admitir um estrangeiro em seu território. Ou seja, não é obrigado a conceder-lhe a nacionalidade. Isso ocorre em virtude de sua soberania. Vamos ver, de forma bastante clara, que a soberania é a qualidade que caracteriza o poder político supremo de um Estado, como afirmação de sua personalidade independente, autoridade plena e governo próprio dentro do território nacional e em suas relações exteriores. Em face dela, o Estado não se vê obrigado a conceder a nacionalidade a quem quer que seja, nem mesmo a admitir um estrangeiro, ainda que ele venha a cumprir os requisitos internamente exigidos. Parece-nos até uma incongruência, não é verdade? O estrangeiro obedece a todos os requisitos da legislação para que então ele possa ser admitido pelo Estado, e esse tem o direito de recusar. No entanto, como lhes disse, cuida-se de ato de soberania do Estado. Assim também é no caso de atribuição da nacionalidade. Ainda que o estrangeiro venha a cumprir todos os requisitos da legislação, não se mostra obrigado o Estado a concedê-la. No entanto, no Brasil, uma dúvida surge. E quando se diz respeito à atribuição de nacionalidade ao estrangeiro, advinda de preceito constitucional? Apenas para que possamos lembrar, é necessário dizer para vocês que o estrangeiro poderá ter atribuída a nacionalidade brasileira se aqui estabelecer o seu domicílio por 15 anos ininterruptos, somada a idoneidade moral, bem como o conhecimento do idioma português empregado no Brasil. Acredito que, nesse caso, excepcionalissimamente, exige-se do Brasil a necessidade de atribuição da nacionalidade ao estrangeiro. Isso porque a Constituição Federal Brasileira não faz qualquer outra exigência. A legislação interna, no entanto, para um período menor, faz sim uma série de exigências.
E no caso delas, ainda que cumpridas, não está o Estado obrigado à atribuição da nacionalidade. Vamos agora à nossa segunda pergunta. É necessária a existência de um Estado para que se possa falar em nacionalidade de seres humanos? Essa pergunta é muito importante. Posso afirmar categoricamente e sem sombra de dúvida que não é necessária a existência de um Estado para que possamos falar em nacionalidade. Isso porque, como afirmei anteriormente, temos um elemento humano no Estado: povo. Pessoas que estão ligadas ao território do Estado pelo vínculo da nacionalidade. Assim sendo, o inverso também será verdadeiro. Lembram-se do conceito trazido no início dessa aula? Nacionalidade é o intrínseco vínculo político-jurídico que conecta uma pessoa ao território do Estado, capacitando a exigir a sua proteção e a cumprir os deveres inerentes ao nacional. Nacionalidade e povo são conceitos intrínsecos, interdependentes, ligados, conexos. Podemos ter um Estado com 3 elementos objetivos essenciais: território bem definido, povo e governo soberano. Podemos não ter um Estado na ausência de um governo soberano e de um território bem definido. Mas podemos ter um nacional ainda que a presença de um Estado não se mostre categórica. Um ótimo exemplo que trago para vocês diz respeito à Palestina, que tecnicamente não se mostra como um Estado, mas tem um povo palestino. Desse modo, excepcionalissimamente, é possível se falar em nacionalidade, ainda que não tenhamos a presença de um povo. Porque existe a ligação entre o indivíduo e o território que, ainda que não seja bem definido, poderá futuramente sê-lo e consolidar-se como um Estado. É importante destacar que não podemos confundir povo com população e com nação. Quando falamos em nação, não existe conexão necessária com a nacionalidade. Na nação, temos um conjunto de pessoas e essas pessoas estão ligadas entre si por suas tradições e costumes. Desse modo, nada impede que, dentro de um Estado, existam diversas nações. Um exemplo categórico se encontra na antiga Iugoslávia. Lá, tínhamos 7 nações diferentes e um só Estado. Como também afirmei, e não custa lembrar, quando cuidamos de população, não existe uma conexão direta com a nacionalidade. Afinal, temos apenas pessoas que estão localizadas em um determinado território. Espero que tenha ficado bastante claro para vocês, pois agora aguardo a próxima questão. Professor, quais são as decorrências constitucionais da nacionalidade dos seres humanos e das pessoas jurídicas? A sua pergunta é bastante importante, por uma razão muito simples. Cuidei aqui na nossa aula da nacionalidade das pessoas físicas, porém, nada mencionei das pessoas jurídicas. Elas também possuem uma nacionalidade. E como sabemos, em especial no que é pertinente às pessoas jurídicas, elas também têm direitos. No entanto, sabemos que os direitos consignados às pessoas físicas são ainda mais amplos. Por exemplo,
Sabemos que apenas as pessoas físicas têm o direito à dignidade. Afinal, o principal fundamento da República Federativa do Brasil é o princípio da dignidade da pessoa humana. Vocês nunca vão ver o princípio da dignidade da pessoa jurídica, porque ele não existe. Quando falamos em dignidade, está ela dirigida às pessoas físicas. O legislador constitucional originário, a propósito, foi muito cuidadoso nesse sentido. Afinal, ele denominou o princípio de dignidade da pessoa humana. Claramente, ele quis excluir, afastar a pessoa jurídica, abrangendo tal preceito apenas e tão somente as pessoas físicas. Ora, desse modo, tanto umas pessoas físicas quanto outras pessoas jurídicas possuem interesses, deveres e direitos em território nacional. A pessoa jurídica, por exemplo, se houver um dano à sua imagem, poderá ela bater às portas do Poder Judiciário para a defesa de seus interesses. A nacionalidade, nessa hipótese, pode trazer amplos direitos. No entanto, se a pessoa jurídica não se mostrar nacional do Estado, também pode ela defender os seus interesses. No que é pertinente às pessoas físicas, não pode ser diferente. Afinal, sabemos que elas também podem defender os seus interesses, ainda que não sejam nacionais. Afinal, o ordenamento jurídico brasileiro se dirige aos brasileiros e estrangeiros residentes no território do Estado. Assim sendo, meus amigos, a decorrência constitucional se mostra relevante quando aprendemos sobre a existência de determinadas restrições ao estrangeiro. É claro que elas também existem ao brasileiro naturalizado. No entanto, cabe destacar que tais diferenças apenas e tão somente são apresentadas pela Constituição Federal Brasileira. Vamos agora à nossa quarta pergunta. Vamos ver. Professor, a Constituição Federal Brasileira veda a extradição passiva de brasileiro nato? A hipótese de entrega configurada no Estatuto de Roma é inconstitucional? Essa pergunta é muito interessante. Quando falamos em extradição, sabemos que ela é vedada ao brasileiro nato, na forma do artigo 5º, inciso 51 da Constituição Federal. No entanto, é possível se falar em entrega de nacional, segundo a previsão do Estatuto de Roma. No Brasil, o Decreto 4388 de 2002. Lá, no seu artigo 89, parágrafo 1º, existe a presença de um instituto. Esse instituto menciona acerca da entrega de nacional ao Tribunal Penal Internacional. E é claro que, nesse caso, quando cuidamos do nacional, não estamos falando apenas e tão somente no brasileiro naturalizado, mas também no brasileiro nato. Nessa hipótese, meus amigos, é importante mencionar que estamos diante de institutos completamente diferentes, já que na extradição existe a entrega de refugiado, criminoso ou acusado a pedido de outro Estado para naquele território ser julgado ou lá cumprir pena. Já na entrega instituto previsto no Estatuto de Roma ou Decreto 4388 de 2002, por outro lado, existe sim uma entrega, mas não a outro Estado, mas a um tribunal internacional.
ao qual o Brasil previamente manifestou seu consentimento no que é pertinente à jurisdição internacional. Sim, meus amigos, isso aconteceu porque o Brasil assinou o Estatuto de Roma e também ratificou-o, confirmou-o no direito interno. Desse modo, deverá se submeter às suas regras. Por se cuidarem de institutos com natureza jurídica diversa e em face da submissão brasileira ao tratado internacional, em face da manifestação do consentimento, a entrega prevista no Decreto 4388 de 2002 se mostra constitucional. Não existe nenhuma inconstitucionalidade, mesmo porque o artigo 5º, parágrafo 4º da Carta Magna Brasileira estabelece que o Brasil se submete a Tribunal Penal Internacional a que tenha manifestado a sua adesão. Para complementar, não é menos importante saber que o Tribunal Penal Internacional se rege pelo princípio da complementaridade, ou seja, em outras palavras, a competência originária para o julgamento de crimes contra a humanidade, genocídio, crimes de guerra e agressão internacional é do Estado que assinou e ratificou o Estatuto de Roma. No entanto, se o Estado se mantiver inerte, silente ou for leniente, aí então o Tribunal Penal Internacional deverá agir. Ora, se o Brasil não quiser entregar o estrangeiro ou nacional, julgue-o em território brasileiro aplicando a justiça, pois assim o Tribunal Penal Internacional não precisará agir. Concluímos, portanto, que o conflito entre as normas é apenas aparente, não é real, não se mostra como verdadeiro. Desse modo, não há inconstitucionalidade. Vamos então para a nossa quinta pergunta. Professor, a deportação é decorrente da prática de um crime pelo estrangeiro? A deportação não é decorrente da prática de crime. O estrangeiro, nesse caso, não praticou nenhum delito em território nacional. Na verdade, ele se mostra irregular. Como bem afirmei aqui, o estrangeiro pode ter ingressado irregularmente em território nacional, ou ainda entrado de maneira regular e se tornado irregular. Seja o caso aqui demonstrado do turista com o visto vencido, ou ainda daquele estrangeiro que veio trabalhar em território nacional e não tem mais nenhum vínculo laborativo. Ele se encontrava de maneira regular em território nacional, mas se tornou irregular. Não temos aí a decorrência advinda de crime. O estrangeiro não praticou nenhum delito. Assim sendo, os institutos que têm conexão com a prática criminosa são a extradição, de um lado, ou a expulsão, de outro. Cada um desses institutos, é bom lembrar, com as suas respectivas peculiaridades. Claro, na extradição, nós temos uma iniciativa alienígena, ou seja, advinda de outro estado. Já na expulsão, a iniciativa provém do próprio estado, já que o estrangeiro realizou uma conduta atentatória aos interesses nacionais. Essa conduta atentatória pode se mostrar presente pela prática de um crime no Brasil. Nesse caso, não há dúvida, a expulsão deve ocorrer. No entanto, devemos lembrar que estamos diante de ato discricionário do Estado.
ou seja, em que ele opera de acordo com sua conveniência e oportunidade nos limites da lei. Na deportação, não existe a prática criminosa, que vai se operar em face de eventual irregularidade. Tendo respondido as 5 perguntas, meus amigos, que foram muito bem-vindas, vamos agora para o próximo bloco. O X da questão de hoje será estupendo. Questões para o concurso de juiz federal. Vamos ver. A medida que, para ser adotada contra estrangeiros, exige promulgação e publicação de decreto presencial para ser efetivada, Lei número 6.815 de 1980, é a deportação. Essa alternativa não se mostra como correta. É importante lembrar que, na deportação, o estrangeiro se encontra irregular em território nacional. Desse modo, não se mostra necessário decreto para que ela possa se operar. Afinal, não se vê apenas a conveniência e oportunidade do Estado nos limites da lei. Analisemos a próxima alternativa. B. Extradição. Na extradição, diferentemente, nós temos a entrega de refugiado, criminoso ou acusado a pedido de outro Estado para naquele território ser julgado ou lá cumprir pena. Portanto, se mostra despeciendo, desnecessário o decreto. Vamos à alternativa C. O cancelamento de laissez-passer. Essa hipótese não exige o decreto presidencial, por isso ele se mostra igualmente desnecessário. Vamos à próxima alternativa. Alternativa D, o banimento. O banimento, ele é vedado em território nacional, pois se cuida da expulsão do próprio nacional. Temos aí uma pena que não é permitida de acordo com a Constituição Federal Brasileira. Assim sendo, se não existe a permissão constitucional, um decreto presidencial não pode instituí-la. Portanto, é a alternativa que deve ser definitivamente afastada. Analisemos a alternativa E. A expulsão. Amigos, de acordo com o decreto 6.815 de 1980, a expulsão exige o decreto, pois o parágrafo único do artigo 66 assim estabelece. E o caput determina que a conveniência e oportunidade advém de uma decisão do presidente da República. Desse modo, meus amigos, a alternativa E de Emerson se mostra como certa resposta. Vamos ao próximo enunciado, também do concurso de juiz federal. Juiz federal, Tribunal Regional Federal da 4ª Região, 2008. Dadas as assertivas abaixo, assinalar a alternativa correta. Amigos, nesse enunciado é importante destacar que se exige o exame de cada uma das afirmativas, para que então possamos verificar qual ou quais delas se mostra como correta. E então vamos assinalar ao final. Afirmativa 1. É juridicamente possível no Brasil a restrição de direitos dos brasileiros com nacionalidade secundária por meio de tratados internacionais. Não há de se falar em concessão, atribuição de nacionalidade
por meio de tratados internacionais. Ademais, se eventualmente a afirmativa 1 falasse acerca da nacionalidade, sabemos que só a Constituição Federal Brasileira pode estabelecer diferenças entre o brasileiro nato e o naturalizado. Desse modo, a afirmativa 1 se mostra como equivocada. Acompanhemos a afirmativa 2. A extradição do brasileiro nato só é possível nos casos de tráfico internacional de entorpecentes e de terrorismo, em razão dos respectivos tratados de repressão a que aderiu a República Federativa do Brasil. Meus amigos, essa afirmativa se mostra completamente equivocada. Afinal, vamos analisá-la detidamente, por partes, para que vocês possam enxergar os erros que se mostram patentes. Quando se diz que é possível a extradição de brasileiro naturalizado pela prática de terrorismo, posso afirmar categoricamente a inexistência de previsão legal, em que só se apresenta o tráfico de drogas. É também importante destacar que os tratados assinados pelo Brasil obrigam-no, em face de sua manifestação prévia do consentimento, a repreender todo e qualquer crime que envolva o tráfico de drogas, em qualquer lugar do mundo em que ele tenha ocorrido. Assim, por exemplo, não importa se tivemos um boliviano vendendo cloridrato de cocaína para um argentino em território chileno. Se esse criminoso colocar os pés em território nacional, é dever do Brasil repreender a prática criminosa, inclusive julgando-o. Sem dúvida, sabemos que é muito difícil em face de uma base probatória muito fraca, mas é importante destacar que o Brasil se compromete a repreender delitos dessa natureza em face de tratados e convenções internacionais. No entanto, em virtude da ausência de disposição interna legislativa que aduza acerca do terrorismo, a afirmativa 2 se mostra como errada. Vamos analisar a afirmativa 3. O estrangeiro tem garantia constitucional de não ser extraditado por crime de opinião. A afirmativa 3, meus amigos, se mostra como correta. Afinal, não há de se falar em extradição por crimes políticos e de opinião. Inclusive, a título de exemplo, posso falar para vocês do caso concreto do Cesare Battisti. Uma das alegações do Poder Executivo para que não houvesse a extradição foi justamente a acusação, pressuposta ou real, de crime político no território italiano. Desse modo, a afirmativa 3 se mostra como correta. Acompanhemos agora a afirmativa 4. O processo de extradição fica suspenso se, após o seu início, o extraditando optar pela nacionalidade originária brasileira, até que se verifique o implemento da condição suspensiva pela homologação da opção no juízo competente. Amigos, é importante salientar para vocês que se mostra essencial analisar essa afirmativa delineadamente, para que então verifiquemos se ela está correta ou se mostra equivocada. Vamos ver de novo na tela, amigos. O processo de extradição fica suspenso se, após o seu início, o extraditando optar pela nacionalidade originária brasileira, até que se verifique o implemento da condição suspensiva
pela homologação da opção no juízo competente. Vejam que não é uma afirmativa fácil. Aqui estamos diante daquela condição em que o indivíduo se mostra nacional do Estado. Existe a nacionalidade originária, o que significa dizer, em outras palavras, que o indivíduo pode ser brasileiro nato. Dessa forma, vai se verificar se, de fato, ele se encontra nessas condições ou se é apenas uma afirmativa para configurar um subterfúgio. E então, com isso, ele ganha tempo para poder afastar-se do Instituto Jurídico. Desse modo, meus amigos, posso lhes dizer clara e especificamente que a afirmativa número 4 se mostra como correta. Assim sendo, antes de analisarmos cada uma das alternativas, vamos de novo examinar uma a uma as afirmativas para verificar quais estão corretas, quais estão erradas. Vamos lá, vamos ver. Dadas as assertivas abaixo, assinalar a alternativa correta. Afirmativa 1, é juridicamente possível no Brasil a restrição de direitos dos brasileiros com nacionalidade secundária por meio de tratados internacionais. Vocês já sabem, a afirmativa 1 está errada. Afirmativa 2. A extradição do brasileiro nato só é possível nos casos de crimes de tráfico internacional de entorpecentes e de terrorismo em razão dos respectivos tratados de repressão a que aderiu a República Federativa do Brasil. Terrorismo sabemos que não. Afirmativa 2 também se mostra errada. Afirmativa 3. O estrangeiro tem garantia constitucional de não ser extraditado por crime de opinião. Correto. Afirmativa 4. O processo de extradição fica suspenso se, após seu início, o extraditando optar pela nacionalidade originária brasileira até que se verifique o implemento da condição suspensiva pela homologação da opção no juízo competente. Mostrem-se as alternativas agora. Amigos, quais estão corretas? Apenas as assertivas 3 e 4. Portanto, a alternativa D, de Deolinda, se mostra como certa resposta. Verifiquem que essa não foi uma questão fácil. Ela trouxe uma profundidade bastante grande no que diz respeito ao conhecimento dos institutos que estudamos aqui. Tendo trazido as informações necessárias para a sua cognição, vamos terminar agora o programa Prova Final. Preciso dizer para vocês que foi uma enorme satisfação. Contem sempre comigo, um grande abraço, bons estudos, desejo-lhes muito sucesso.